Atenção! Interrompemos a sua programação aqui no YouTube para uma notícia urgente e muito importante. Novas novidades sobre o caso do mendigo pegador de casadas gostosas. Em entrevista, o corno, o pis. O marido da gostosa, a famosa Sandra Mineirinha, deu detalhes sobre o ocorrido. Só uma observação muito importante antes da entrevista. A moça que ficou com o mendigo é conhecida como Sandra Mineirinha, provando assim que todos os mineiros adoram queijo. Bom, dado esta informação muito relevante, vamos ver a entrevista. Assistam e tirem suas próprias conclusões. Você teve a chance de falar com a Sandra e conversar e entender a situação? Bem, essa conversa com a Sandra não foi possível, até pelo fato dos médicos terem falado que não era para estar mencionando o assunto, pelo fato também dela ter passado por esse surto e continua ainda internada, eu fui orientado pelos médicos para não estar passando nada do externo para ela, nem tampouco tocar no assunto. Então vamos por partes. Então ela está internada. Ela segue internada. É para doenças psiquiátricas? Doenças psiquiátricas. É isso. O que ela tem? Olha, o que eles me passaram que se trata de um surto. Um surto. Que ela teve um surto. E ela não está conseguindo responder por si. Foi o que eles me passaram. Tá, ela está medicada, está desacordada. Como é que me explicou a situação dela atualmente? Ela tá sendo tratada, certo? Ela segue acordada, porém, sobre o uso de medicamento. E foi a primeira vez que ela teve surto? Um surto assim, quer dizer? O surto em si foi a primeira vez, né? Eu tô com ela há 3 anos e nunca aconteceu isso. No caso, foi a primeira vez. É outro fator que até os próprios médicos estranham, porque derivado desse surto foi muito forte. O surto que ela teve foi muito alto. Então, por isso que ela segue internada, por isso que ela segue medicada e por isso que está tendo essa dificuldade dela continuar, né? Em relação à vida dela. Tá, me explica como foi a situação toda. Eu sou personal, como você bem sabe. E no caso, a gente tinha combinado de sair mais tarde com as crianças, né? Então, o que ocorreu? Eu dei minha aula normal, né? As minhas 2 aulas normais, e sabia que ela tinha saído com minha mãe com o intuito de fazer uma doação, certo? Então, a princípio, estava tudo normal. Terminei minha aula, liguei para Sandra, telefone desligado, certo? Isso que horas, mais ou menos? Terminei minha segunda aula, ali por volta ali de umas 7 e pouco. Então, nisso eu não obtive retorno, né? Nisso eu entrei em contato com minha mãe. Claro. Né? Aí cheguei em casa, falei com minha mãe, e aí, assim, uai, cadê a Sandra? A Sandra não é de atrasar. Entendeu? Se tem uma coisa que a gente briga muito lá em casa é em relação a isso, pontualidade. Então, assim, já estava errado daí. Porque mesmo que ela tivesse atrasado, ela tinha que ter me ligado. Que não foi o caso. Então, em cima disso, eu perguntei para minha mãe, como é que foi o dia? Porque não é algo normal. E nisso a minha mãe pegou e me explicou. Não, a gente comprou algumas roupas, né? Foi no dentista, mas, porém, a Sandra ajudou um morador de rua na escola. Eu falei, como assim ajudou um morador de rua na escola? Foi quando ela pegou e falou que ela ajudou esse morador, ele pediu alguma ajuda, né, em dinheiro, e não satisfeito com isso, ele ainda pediu a Bíblia dela, que por sinal é algo recente nela e que eu tinha dado. E o que mais me estranhou foi que ela deu a Bíblia. Ela não deu só a Bíblia, né? Já começou daí o problema para mim. Então, já havia o telefone desligado, contando aí da hora que ela teria que ter chegado, e já, após as minhas aulas, já tinha passado muito tempo, dava em torno aí de 3 a 4 horas. Foi quando eu peguei e falei assim, não, a única coisa estranha foi essa questão desse mendigo, né, desse morador de rua, perdão. Aí eu perguntei, onde que foi esse local? Ela pegou e falou, lá no setor tradicional. Quando ela falou isso, eu peguei e parti para o setor tradicional. Porque foi a única coisa que sairia fora do roteiro. Então, assim, questão dela comprar roupa, ir no dentista é normal, são todos amigos nossos, né? Então, parti até a paróquia em si, né, lá no setor tradicional, me deparando já com o carro. Quando eu avistei o carro, de imediato, eu não imaginei que teria algum morador lá dentro. Eu imaginei que ela poderia estar em alguma casa ali da vizinhança. Porque até então,
era para fazer alguma doação. Mas quando eu cheguei na parte da frente, foi quando eu tomei nota do que estava acontecendo. Que foi quando eu vi um homem dentro do carro, né? E, modéstia à parte, aquele momento ali eu já vi que estava errado. Foi quando, particularmente, ali eu já surtei. A minha única coisa que eu queria era tirar aquele rapaz de lá. Porque para mim não estava certo. Não é da Sandra. Ela não prega isso. Não são 2 dias, são 3 anos juntos. Então, assim, não é algo normal. Aí, a partir dali, eu meio que surtei mesmo. O meu único objetivo ali era preservar a vida dela, era tirar ela de lá. Que ela estava em alguma situação de perigo? Vi por se tratar do local em si, que não é dela parar em um local com um carro, com os vidros fechados, e muito mais ainda a situação em si, que no caso... Qual era? Que eles estavam pelados, né? Então, assim, pra mim ali já era alguma violência, algum abuso, que eu, de antemão, tomei, né? A sua primeira reação foi socar o carro, né? Socar o carro. E ali, naquele momento, dentro do carro... Socar o carro, pedir ajuda e até conseguir entrar lá, que foi o que aconteceu quando eu entrei. Trancado. Tava. Ela falava o quê? Naquele momento, em particular, eu não via ela falando nada. Eu não conseguia distinguir eu não conseguia ver ela falando. Não? Não, porque o que aconteceu? Teve o ato em si, as coisas, e todo mundo foi afastado. Então, a partir daquele momento ali, eu já não tive mais nenhum contato com ela. E ela foi levada? Ela foi levada, eu fui levado, e o morador também. Cada um no seu respectivo carro. Eu fui com os bombeiros, por exemplo. Ela, não sei se ela foi com o pessoal que abordou lá, ou se foi com a polícia mesmo. Ele, eu acho que deve ter ido com a polícia, né? Porque tinha mais de uma viatura. Sim. Há quanto tempo que ela fazia ações de caridade? Olha, ações de caridade, a Sandra em si nunca fez. Não. Não. O que aconteceu é o seguinte, infelizmente, implicaram isso nela, né? Falaram que ela fazia ações, que ela ajudava, só que tudo foi divulgado de uma maneira errônea, né? Que não condiz com ela. Até porque, se você for pegar ela futuramente para conversar, ou caso alguém assim que participou do momento, especialmente a igreja, tem o quê? Tinha 3 dias que ela tinha começado a frequentar a igreja. Ah, é? Então é muito recente. É muito recente. No caso, foi a primeira vez que ela se dispôs a estar... Evangelizando. Exato. Ah, tá. O nome disso agora é evangelizar. Eu tô precisando dar umas evangelizada. Faz muito tempo que não evangelizo. O que o médico passou para mim é que o caso que ela teve, qualquer pessoa está sujeita. É? É. Porque o que acontece? Dependendo de como o grau que você esteja na sua vida, ou que você esteja passando, englobando aí um pouquinho o que está acontecendo aí no mundo. Ao redor. Mas ela reclamava de algum problema, de alguma perturbação, tipo, da vida? A vida dela era uma vida tranquila? Era uma vida tranquila, mas a Sandra sempre queria mais. Sempre queria mais. Como assim? Me explica. Ela sempre queria algo a mais, né? Ela nunca estava satisfeita, ela sempre queria ver mudanças. Então, assim, poderia ser algum dos fatores. Mas, igual surto mesmo, ela nunca teve, foi o primeiro. E o que o médico me passou foi isso. Qualquer pessoa está sujeita, né, a ter um surto, e independente dela ter algum agravante, né, ou ter alguma coisa no passado. Me conta, como é que as circunstâncias do início do relacionamento? O início do relacionamento foi referente à academia em si. Como eu sou personal, Tá. eu comecei a dar aula para ela. E nisso a gente foi começando a conversar, foi fluindo as coisas. Aconteceu que a gente pegou e começou a morar junto. Que foi quando, querendo ou não, né, se tornamos um aí e partiu. Aí durou 3 anos. E até agora, né? Não é por causa de um fator aí que ocorreu, de um surto, que eu vou desconhecer a pessoa que eu convivi 3 anos. Certo? Que não é motivo. Não é motivo. Porque, por mais que tenham divulgado coisas, tenham virado motivo de chacota, eu conheço a pessoa que eu convivi esse tempo. Entendeu? Então, assim, muita coisa do que tá pregando ali não se encaixa na mulher que é a Sandra. Me entendeu? explica, o que estão falando que você quer desmentir aqui?
sobre ela? Olha, primeira questão da honra dela, né? Eu acho que isso daí tem que ser muito levado em consideração. Questão de chacota mesmo, falar que ela quis trair, isso daí não procede, né? Atitudes dela, que, por exemplo, falando como se ela fosse garota, essas coisas, tudinho foi Garota programa? Isso, tudinho foi compartilhado na mídia. Ah, falaram isso? Falaram isso, né? E o que tá me pegando mais ainda agora é que tá começando a mexer com os filhos, né? Recentemente começaram a me mandar fotos de instas fakes que estão pegando foto dos nossos filhos e estão postando. E, assim, o apelo tá demais. Enquanto estava comigo e ela, a gente ainda aguenta o barco. E, particularmente, está sendo tudo só para mim, porque ela não tem ciência de nada. Ela não sabe nada. Ela não tem acesso a absolutamente nada. Não, porque isso tanto foi passado pelo médico que dificultaria ela a questão de retornar, né, à sua vida normal, quanto na questão do trabalho psicológico que está sendo feito com ela. Perfeito. Então, eu sou o único que pode ver ela. O único. O único. E ao mesmo tempo que eu vejo ela, eu não posso estar passando nada. Então, assim, fica difícil. Ela não tem noção. Não tem noção. Do que se tornou esse caso. Não tem noção. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tô nem aí. Mas se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação. E lembre-se, no mundo está acontecendo várias coisas que jamais imaginávamos que iria acontecer. Tem até mendigo pegando gostosas. E Palmeiras continua sem mundial. Até mais.